Olá pessoal, essa é a nossa segunda aula sobre potenciação e antes de começar, nós vamos flutuar na tela. Muito bem, então para iniciar essa aula, vamos relembrar aí umas coisinhas da aula anterior que vocês acabaram de assistir, né? E já correram para assistir a segunda aula pela curiosidade em aprender aí potenciação com decimais e expoente decimal agora não, né? Só expoente inteiro mesmo. Então, vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, você tem lá 0,3. Deixa eu mudar essa cor. Elevado a 2. Vou colocar aqui elevado a 2. O que você tem aqui? 0,3 vezes 0,3. Como nós aprendemos já, você tem 0,3 vezes 0,3. Vamos montar essa continha. Aqui a gente já vai revisar, né, continhas com número com vírgula. Então 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 0 é 0. Preciso multiplicar o 0 por 3 e por 0? Não, mas vou multiplicar só para vocês verem. Como é segunda casa, então o resultado começa na segunda casa, tá? Como de costume, coloco o maisinho aí, para você não se perder. Aí 0 vezes 0 é 0 também. Agora a gente soma, né? 900. Lembrando que nós temos que contar quantas casas tem o total dos números. Então nós temos 0,3 que é uma casa decimal e o outro 0,3 que é mais uma casa decimal. Então nós temos duas casas decimal. Aí na hora de contar a vírgula é da direita para a esquerda, tá? Então você conta as casas da direita para a esquerda. É essa ordem que você conta as casas. Então você tem uma casa, duas casas. Então você conta aqui, duas casas, 0,09. Então 0,3 elevado a 2 é igual a 0,9. Se fosse qualquer um outro expoente, é só você continuar multiplicando, multiplicando, até acabar. Então 0,09. Um outro modo de fazer essa continha, que eu acho mais eficiente, é você transformar esse decimal em fração. Vamos lembrar isso daí. Cada casa decimal é um zero que você coloca num denominador. Então, no caso 0,3 só tem uma casa decimal, então é só sobre 10. Elevado a 2, então tem que colocar entre parênteses, porque é o decimal elevado a 2. Então, a hora que você transforma o decimal para a fração, então é a fração elevada a 2. Então, você tem aqui, ó, 3 sobre 10 elevado a 2, que é 3 vezes 3 sobre 10 vezes 10. Você vai ter, então, 9 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,09. Lembrando da regrinha, né? Quando você tem um número... Deixa eu diminuir aqui que está cortando lá a visão. Quando eu tenho um número dividido por 10, uma casa que eu ando. Dividido por 100, duas casas que eu ando. Dividido por 1000, três casas que eu ando e assim por diante. Como é duas casas, dois zeros, então duas casas, 0,09. Tá? Mas vamos dividir para você ver, para relembrar também. 9 dividido por 100. Não dá para dividir, o que eu tenho que fazer? 0 aqui na chave, 0 aqui no cara que está sendo dividido. Eu esqueci o nome agora. Dividendo. 90 dividido por 100. Dá para dividir? Não. Então é mais um zero aqui, mais um zero lá, que eu vou ter que apagar esse 9 e fazer outro, porque não vai dar para colocar todos os zerinhos aqui. Então 9. Então, um zero aqui, outro zero aqui. Isso no começo da continha, quando não dá para dividir, quando o número de fora é menor que o número de dentro. Agora sim, 900 dá. 100 cabe no 900 9 vezes. Lá, o 0,09 que a gente acabou de fazer. Então, de diversas formas aí, tá? Recomendo pegar o decimal e transformar na fração. Fica mais simples, tá? Então vamos lá com mais um exemplo, quando nós temos mais casas decimais. Tá?
ou casa inteira e casa decimal. Vou pegar um número fácil aqui para não ficar aquela conta enorme. Então tem lá 1,23. Vou colocar elevado a 2 só também, senão vai ficar tanta casa decimal. Misericórdia. Então, ó, agora tem duas casas decimal, 1,23. Então, esse 1,23, eu esqueço a vírgula e coloco na fração sobre 100, porque são duas casas decimais. Vai ficar 123 sobre 100. Vai ficar bem mais simples você resolver isso daqui agora. Então, você tem 123 vezes 123, e embaixo tem 100 vezes 100. Então, vamos lá, 123 vezes 123. Agora eu tenho três casas, hein? A continha vai ter que dar 3 multiplicações aqui embaixo. 3 vezes 3, 9, vezes 2, 6, vezes 1, 3. Agora o 2 aqui, ó. Segunda casa começa na segunda casa. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Agora o 1 aqui está na terceira. Então vai começar na terceira. Vamos colocar aqui um maisinho aqui. Mais aqui, mais aqui, mais aqui. Vamos separar aí, ó, para você ver. Cada casinha, unidade, dezena, centena, milhar. Que agora, então, se estou multiplicando na centena, o resultado tem que vir na centena. Então, 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 1, 1. Ó, veio aqui na unidade de milhar, a última casa, porque eu estou fazendo 100 vezes 100, né? Então, vai dar um número bem alto, vai dar lá no milhar. Aí, 9 mais nada, 9. 6 mais 6, 12, sobe 1 lá em cima. 4 mais 4, 8, mais 3 vai dar 11, sobe 1 lá. 2 mais 2, 4, mais 1, 5. E 1 mais nada, aqui 1. Então, eu tenho aí 15.129. Olha só que número enorme que deu. Então, 15.129 sobre 100 vezes 100. Vamos fazer pela regra, tá? Dos zeros aí, 100 vezes 100. Se fosse 10 vezes 10, daria 100. Conta os dois zeros, mas é 100 vezes 100. Então, você tem 4 zeros. Você vai contar 4 zeros, ó. 2, 4 zeros. Então, vai dar um resultado aí com 4 zeros, ó. Vai dar 1.000. 10 mil, aliás. 1.000, olha. 10 mil, então, lá. 10 mil. Em vez de você fazer a continha montando lá, aquele monte de zero, 0 vezes 0, vezes 0, vezes 0, já faz direto a regrinha, tá? Todo número 10, 100, 1000, 10 mil, assim por diante, você conta o tanto de zero, quantas vezes está multiplicando. Então aqui, ó, tem 2 zeros, está multiplicando 2 vezes, então vai dar 4 zeros. Tá? Aliás, 2 fatores, não está fazendo vezes 2, está fazendo vezes ele mesmo, 2 fatores. Aí a regrinha também aqui de contar os zeros para casa decimal. Então eu tenho 4 zeros, vou ter que contar 4 casas decimais no número 15.129. Então vai ficar aqui, deixa eu fazer aqui, 15.129. É igual. Vou colocar o vermelhinho aqui. Então lá, uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas. Então daí vai ficar aí 1,5.129. Esse é o resultado aí dessa potência aqui, tá? Então, fazendo por fração fica mais simples, que daí você vai trabalhar com números inteiros. Mas pode multiplicar direto por decimal? Pode, ó, igual. Vamos já usar essa continha aqui, ó. É 1,23 vezes 1,23. Já está o resultado aqui. Tem 4 casas decimais, ó. Deixa eu circular aqui para você... Não, deixa eu usar essa caneta aqui. Ó, tem 4 casas decimais aqui. 1, 2, 3, 4. Esqueci desse recurso aqui que você pinta em cima. Tá? Então, você vai contar 4 casas aqui, ó. Preciso de novo ela. 1, 2, 3, 4. E vai passar a vírgula lá. Tá? Vírgula. Então, 1,5.129. Tá? Igual deu o resultado aqui. Mesma coisa. Então é assim que a gente resolve potência com o número decimal. Agora, nós vamos resolver um exercício aí, para vocês verem. E depois eu vou colocar um exercício para vocês resolverem, tá?
Então, olha aqui o exercício. Ele está pedindo para você qual é a área do quadrado amarelo. Veja que o quadrado maior aqui, ó, ele está dando como valendo 1. Só que está dividido em diversos quadradinhos. Então eu preciso saber quanto que vale aqui, ó, cada quadradinho. Preciso saber aqui quanto que vale ao lado de cada quadradinho, tá? Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? 10 de lado. Então eu vou pegar 1 e dividir por 10. Vamos lá, pegar 1 e dividir por 10. 1 e dividir por 10. Aí 0, 0, dá 1, né? 0. Então dá 0,1 cada quadradinho. Quantos quadradinhos amarelos eu tenho pintado? Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como é quadrado, é tudo igual. Então eu tenho 0,6 vezes 0,6. Então o meu quadrado lá, o amarelo aqui, é 0,6, 0,6. Porque cada quadradinho vale 0,1, que forma o quadradão grande. Então eu tenho 0,6 elevado ao quadrado, que ele quer saber a área, né? Lembra, a área do quadrado é potência elevada a 2. Vou transformar em fração, 6 sobre 10, porque é uma casa. Aí elevado a 2. Então eu tenho 6 vezes 6 sobre 10 vezes 10. Ok? Aí eu tenho lá então 36 sobre 100. Aquele mesmo esquema, ó, 2 zeros, 2 casas. Então eu conto aqui 2 casas, 1, 2. Então eu tenho 0,36. Então a área daquele quadrado amarelo em relação ao quadradão maior, que está dentro do quadrado amarelo ali, é 0,36. Chegou o momento então agora de vocês fazerem o quê? Pausar o vídeo para resolver os exercícios. Então é para você pausar o vídeo, resolver o exercício que eu vou colocar, aí depois você volta aqui para ver a resolução, tá? Então o exercício a ser resolvido é esse aqui. É o mesmo esquema lá do anterior, tá? Qual é a área do quadrado amarelo? Aí agora veja que o quadrado maior vale 2. Então podem resolver. Então, como você já pausou o vídeo e já resolveu o exercício, tá? Nós vamos então corrigi-lo aqui. Deixa eu fazer aqui o quadrado. Então você tem aqui valendo 2. Como você contou lá, tem 8 quadradinhos, né? Então você vai ter que fazer aí 2 dividido por 8. Não dá para dividir, 0, 0, dá 2, que dá 16. Sobra 4. 0 de novo, não põe 0 aqui na chave, porque você já colocou um 0 lá no começo, e é resto isso. No segundo 0, você colocaria 0 na chave, no primeiro 0 não. Vai dar 5. Então deu 0,25 aqui. Ele quer saber então a parte do quadrado amarelo. O quadrado amarelo é formado por 4 quadradinhos, 4 quadradinhos. Então você tem aqui, cada quadradinho desse aqui vale 0,25 o lado, né? Então você tem aqui, ó, 4 vezes 0,25, que vai ser a mesma coisa desse lado. Como é um quadrado também, então é tudo a mesma coisa. 4 vezes 25 centavos dá R$1. Então isso aqui você vai ter então valendo o quadrado 1. Você vai ter 1 elevado a 2 aí, que é 1 vezes 1, que dá 1. Então continua dando 1. Então 1 vezes 1 dá 1. Beleza? Então nós aprendemos aí como fazer potenciação com número decimal. Ou você faz pelo decimal, ou você transforma na fração e resolve. E as regras seguem a mesma com os números inteiros que nós acabamos de ver. Na próxima aula, nós vamos ver sobre raiz quadrada, tá? Transformar aí
a raiz quadrada, que é de potenciação, que é de fracionário e assim por diante. Então, até a próxima aula.